Eu chamo sua atenção para Mateus 2, de 1 a 12, para nós pensarmos sobre os magos do Oriente. Quem foram esses magos? Muita coisa já foi dita a respeito deles. Já se debateu a quantidade, se eram 3, se eram mais de 3. Sabemos do nome de 3 pela tradição, principalmente da Igreja Católica Romana, que chamam um deles de Belchior, o outro de Gaspar, e o terceiro deles, Baltazar. Nós temos lido sobre debates acerca da identidade deles, das roupas deles, dos animais. Tem até quem questione o fato de que quando nós vemos os magos sobre camelos, esta é uma péssima representação, afinal, se eles eram do Oriente, o meio de transporte do Oriente, da região da Pérsia, de onde eles provavelmente vieram, não era o camelo, mas o elefante. Então, se você achar algum presépio com elefante, saiba que não é uma aberração da tradição, é muito provável que tenha sido sim elefantes e não camelos. Mas estes são detalhes que não estão na Bíblia e que, apesar de muito interessantes, não podem ser usados para salvar o pecador, para edificar a igreja e para instruir os crentes. Nós sabemos apenas por certo que eram magos vindos do Oriente e que eram da região da Pérsia por causa do nome grego atribuído a eles, Magoi, que é de origem persa. Portanto, quando nós nos debruçamos para estudar sobre estes homens que eram versados em todas as ciências, especialmente na astrologia, filosofia, religiões, especialmente ocultas daquele tempo, eram homens sábios, com certeza. E a pergunta que eu desejo responder com vocês hoje à noite é: o que a sabedoria desses magos tem a nos ensinar? A primeira coisa, note comigo a humildade desses homens, a humildade dos magos. Mateus 2, verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, Magoi, ou magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Homens cultos, homens respeitáveis na sociedade em que viviam. Era uma espécie de realeza nas suas terras longínquas, mas mesmo assim eles não agiram de forma orgulhosa. Eles não se contentaram em apenas identificar a estrela, conforme a profecia de Balaão em Números 24, verso 17, que fala de uma estrela que procederia de Jacó. E como eles eram estudiosos inclusive dos livros sagrados dos judeus, sabendo de tudo isso, eles não apenas se contentaram em saber que aquela estrela que eles viram no Oriente era a estrela do rei dos judeus que nasceu. Eles foram adorar. E o que eu aprendo com isso é que a sabedoria desses magos nos ensina que diante da revelação de Deus, nós temos que abrir mão de toda a sabedoria humana e nós temos que nos submeter com humildade à verdade e à vontade soberana de Deus, conforme a revelação bíblica, mesmo que a gente tenha que, entre aspas, se misturar com pessoas simples. Muita gente se recusa a abraçar o Cristo, a receber a fé cristã, porque chama o povo crente de povo simples, de povo tolo, de gente bitolada, de gente inculta. Não é isso mesmo que a gente escuta? As pessoas dizerem sobre aqueles que são cristãos. Mas esses homens, eles não se submeteram a isso. Eles renderam sua sabedoria à revelação do Deus soberano. Nós podemos ver aqui, portanto, humildade necessária para se receber Jesus. Em Lucas 1, verso 52, Maria, no seu canto de Natal, ela destaca a virtude
da humildade quando ela diz: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. A humildade. Porque a Bíblia vai nos ensinar que o orgulho, ele sempre precede a queda das pessoas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, falando do tipo de pessoas que Deus escolheu e chamou para a salvação, ele destaca a humildade, a simplicidade dessas pessoas. 1 Coríntios 1, versículo 20, Paulo diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, diz Paulo, pensem no que vocês eram quando vocês foram salvos, quando vocês foram chamados. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Foi isso que diz Paulo. Gente, abrir mão da sabedoria deste mundo não é abrir mão da verdade. Até porque Cristo diz que Ele é a verdade. Abrir mão da sabedoria deste mundo é repudiar todo conhecimento que se opõe à revelação de Deus. Abrir mão da sabedoria desse mundo é se submeter com humildade diante do Deus que se revela a nós na sua palavra. Abrir mão da sabedoria deste mundo é aprender a conviver com pessoas que não eram muita coisa, não são de nobre nascimento. Isto é, esta é a igreja. Por isso que eu me entristeço tanto quando eu escuto, por exemplo, colegas pastores se empavonando, enchendo o peito e se orgulhando de dizer que são pastor de médicos, de advogados, de gente da elite. Nada contra esses nossos irmãos, pelo contrário. Mas o orgulho não deve estar no status de cada um de nós. Se alguém tem que se gloriar de alguma coisa, diz Paulo, nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os magos do Oriente deixaram o conforto, deixaram o status, deixaram o que tinham e todo o reconhecimento humano para irem a uma vila em Belém, desconhecida, de todo mundo culto, de todo mundo sábio e evoluído daquele tempo. Não se contentaram em apenas discernir a estrela, foram até Jesus. Outra coisa sobre a sabedoria de Deus, ou sobre a humildade que se requer do povo de Deus, é que a gente tem que aprender a conviver com pessoas iguais e tantas vezes inferiores a nós. Tiago, por exemplo, quando ele escreve no capítulo 3, versículo 13, ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês?
Quem são aqueles que se dizem sábios e que estão entre vocês? Que este demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, ela é terrena, não é espiritual, ela é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. É esse tipo de sabedoria que as Escrituras defendem, a sabedoria que produz humildade. A sabedoria dos magos do Oriente nos ensina que abrir mão da sabedoria, daquela sabedoria que não é espiritual, pois é demoníaca, isso sim é humildade. E isso sim nos leva a Cristo, e isso assim nos ensina a conviver em amor uns com os outros. Aqueles magos, abrindo mão disso, não apenas encontraram o Cristo, viram o Cristo, adoraram o Cristo, mas também encontraram família naqueles que estavam com o Cristo. É isso que o Natal ensina. Humildade para irmos a Cristo, abrindo mão de toda a nossa empáfia, de todo o nosso sentimento de sabedoria, é nós nos diminuirmos, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, é nós nos unirmos aos da fé em busca do Cristo. A humildade dos magos. A segunda coisa que eu aprendo é sobre a perseverança dos magos. O texto diz no versículo 2: vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. De novo, humildade. Reis não se curvam diante de ninguém, sábios não se dobram diante de ninguém, sábios recebem prêmios Nobel. Sábios são homenageados, sábios não se encurvam, não estes. Sábios se curvam ao Rei dos Reis. E aí o verso 7 nos diz que Herodes, Mateus 2,7, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou os magos a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Veja a astúcia desta raposa. A gente sabe que Herodes não queria adorar Jesus, a gente sabe que Herodes queria destruir aquela criança. Depois de ouvirem o rei Herodes, os magos seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Gente, nós não sabemos ao certo quanto tempo e qual foi a distância que aqueles magos percorreram. O que a gente sabe é que viajar naquele contexto era extremamente difícil. Você enfrentava tribos hostis pelo caminho, você atravessava rios perigosos, desertos escaldantes, animais peçonhentos. Se você quer entender um pouco da dificuldade que eram as peregrinações, leia, por exemplo, clássicos do Tolkien, O Hobbit, O Senhor dos Anéis, e você vai ver os riscos daquelas viagens. Tanto são assim e eram assim que o Hobbit, ele no início, ele reluta bastante em deixar o seu conforto no condado, porque ele sabe o que uma viagem longa daquela implicava para ele. Essa é uma imagem da vida cristã. Mas os magos
eles não se rendem aos medos. É bem verdade que essa viagem deve ter tomado pelo menos 2 anos, sabia disso? Entre o momento em que Cristo nasceu e os magos identificaram a estrela, e o tempo em que eles chegaram, e a gente descobre que quando eles chegam até Jesus, Jesus já devia ter aproximadamente 2 anos de idade, porque Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Então, quando você vê magos lá na manjedoura, no dia do nascimento, é equívoco histórico. Os magos, eles não chegaram na manjedoura. Os magos chegaram numa casa, o próprio texto diz isso. E os magos chegaram num momento em que Jesus já era crescidinho, informando-nos que essa viagem levou alguns meses, se não 2 anos aproximadamente. E por que é importante nós destacarmos isso? Porque a perseverança desses homens nos impressiona. Uma coisa é você ver a estrela brilhar e você se pôr a caminho e diante da primeira dificuldade, da primeira luta, você desistir e dizer: não, chega, não dá, eu não vou, eu desisto. Outra coisa é você se manter nessa estrada por meses, anos, até finalmente chegar ao seu objetivo. E nada impediu que esses magos prosseguissem, nem mesmo aquela atitude peçonhenta de Herodes os intimidou. Afinal, já tinham chegado tão perto, não seria Herodes que iria fazê-los desistir. Irmãos, nós aprendemos com estes magos que a vida cristã requer de nós perseverança, continuidade, estabilidade. Nomes esses ou verbos esses, atitudes essas que a nossa época, a nossa geração ignora por completo. Quantos são aqueles que perseveram em alguma coisa? Quantos são aqueles que começam algo e não desistem por causa das dificuldades? E aí eles encontram as dificuldades e eles encaram as dificuldades como que dizendo: não é de Deus, porque se fosse de Deus não seria tão difícil assim. Será? Leia a Bíblia e veja se as promessas de Deus caíram sempre de mãos abertas, se não foi requerido sempre fé, perseverança e muito amor. Até porque, não sei se você sabe disso, mas nas escrituras perseverança, especialmente na linguagem de Paulo, perseverança é sinônimo de esperança. Leia Paulo e veja isso. Quantas vezes, às vezes ele vai falar de perseverança e você sabe que ele está falando de perseverança, mas em vez de usar perseverança, ele coloca a palavra esperança. Porque perseverar é aquele que não perde a esperança. Quem perde a esperança pelo caminho, para de prosseguir. E eu olho para esses magos e eu vejo que levou meses, 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos. E eles não desistiram. Eles foram até chegar em Jesus. Como é importante isso para nós? Jesus vai nos dizer em Mateus 24, versos 12 e 13, que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia, Mateus 24, a palavra de Jesus, o ensino da carta aos Hebreus, ela vai nos dizer o seguinte: perseverança é a única prova de que você é crente. Sabia disso? Quem para de perseverar começa a dar provas de que talvez nunca tenha sido salvo. Quem você encontra desistindo pelo caminho, sem perseverança, você tem que ajudar essa pessoa a perceber que uma luz vermelha foi acendida. Cuidado. Sabe quando você chega num cruzamento, o semáforo não funciona, aquela luz piscando, dizendo: cuidado. Eu olho para esses magos e vejo que a gente precisa desenvolver a perseverança, a cultivar a perseverança na vida cristã.
Hebreus, no capítulo 10, verso 32, diz: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento, algumas vezes foram expostos a insultos, tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco de suas propriedades, de seus bens, sabendo que vocês possuem superiores tesouros, algo permanente. Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverança para não deixar Jesus. Imagine aqueles magos na estrada, depois de meses, flertando com tudo aquilo de bom que eles deixaram para trás, em busca de um menino, de um recém-nascido judeu, que as profecias diziam que era rei. Imagine a tentação de querer voltar, de querer desistir. Mas eles nos ensinam lição de perseverança, de humildade, de perseverança. Mas em terceiro lugar, eu quero que vocês observem comigo a reação dos magos. Me impressiona a reação desses homens no momento em que eles se encontram ou chegam na casa onde estava Jesus. Porque o que eu vejo nesses magos, eu tenho tido a oportunidade de pregar em diversos lugares, igrejas, durante esses anos que Deus me colocou no ministério, especialmente nas nossas igrejas batistas. E o que eu vejo nesses magos em termos de reação, falta tanto naqueles que se dizem crentes entre nós hoje em dia. Primeira coisa que você nota no verso 10, Mateus 2,10, é a alegria contagiante deles. Mateus 2,10, quando tornaram a ver a estrela, porque por algum motivo, quando chegaram a Jerusalém, a estrela, eles perderam sinal, o 3G caiu, eles perderam sinal com a estrela e ficaram meio confusos, perguntando onde seria o nascimento. Encontraram com Herodes e falaram: meu Deus, viemos até aqui, e agora cadê? E dava tapa no celular e nada de sinal. Mas quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, alegria contagiante. Depois dos problemas da viagem, depois da perplexidade diante de Herodes em Jerusalém, os magos pularam de alegria diante da possibilidade de finalmente encontrarem Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Gente, como falta alegria e emoção entre nós crentes. Vou te contar um segredo. Sabia que quando eu prego, eu raramente olho nos rostos? Porque como eu vejo cara feia. Não estou falando de feiura, não. Estou falando de falta de expressão. Estou falando de falta de alegria. Tem gente que sequer canta. Falta alegria entre o povo de Deus, ou pelo menos entre aqueles que se dizem povo de Deus. Então, para não me contagiar, para não achar que aquela cara feia é comigo e eu não conseguir continuar pregando, eu olho geralmente, eu amo quando eu vejo assim uma galeria assim como essa, aí eu olho para o carpete da galeria e todo mundo acha que eu estou olhando para a multidão. Porque como falta alegria, como falta gente com o coração cheio de júbilo, como falta gente que precisa aprender a deixar de lado diferenças, deixar de lado problemas do dia a dia e colocar o coração em Cristo. E aqui eu não estou dizendo que a gente tem que ter um culto carnavalesco, nada disso, mas um mínimo de expressão. Porque essas mesmas pessoas que fazem cara ruim na hora do culto,
são as que, quando estão diante de um prato de comida, reganham um sorriso. Quando vê o seu time fazer gol, grita de alegria. Se encantam com qualquer outra coisa. Gente, eu olho para esses magos e vejo esses homens que não conheciam Jesus. Com júbilo, encheram-se de alegria, porque viram a estrela de novo e pensaram: finalmente veremos Jesus. Enquanto isso, todos aqueles sábios em Jerusalém, conhecedores das profecias bíblicas, de cara ruim, de cara amarrada, dizendo para Herodes: Herodes, aproveita a chance, informe a esses magos onde está o menino, pede para eles dizer para nós onde está, porque nós vamos lá matá-lo. Gente de cara fechada, de coração duro. Esses magos nos ensinam que o que Jesus requer de nós é um coração jubiloso. Sabe por quê? Porque você não honra e não glorifica ninguém por obrigação. Sabia disso? Se você levar sua esposa para jantar no dia do aniversário de casamento e simplesmente dizer: eu te trouxe aqui, sabe por quê? Porque se eu não lembrasse dessa data, você ia fazer cara ruim para mim. Acabou a noite. Mas peraí, você levou, você pagou a conta, você levou ela no restaurante que ela gosta, você fez o que tinha que ser feito, sim, com um detalhe: por obrigação e não por deleite. Mas se você diz para ela: amor, que prazer celebrar mais um ano com você, acabou, fechou a noite. Muita gente adorando a Deus por obrigação, muita gente pagando o dízimo, muita gente pagando presença, muita gente com medo de não servir a Deus porque Ele castiga, quando a Bíblia diz: eu não quero isso, eu não quero lábios sem coração, eu quero que você se encha de júbilo. Eu olho para esses magos e vejo isso, falta alegria contagiante entre nós. Segundo, a segunda reação, eles se aproximam de uma forma confiante. Verso 11: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Impressionante que esses magos, eles não se deixaram levar por duas grandes ameaças na vida cristã, especialmente contemporânea. Eles não ficaram encantados com o brilho da estrela e eles não idolatraram Maria. Eles não ficaram encantados com a astrologia, com os astros, com os brilhos dos shoppings ou das coisas ocultas. Eles viram o menino no colo de Maria. O artigo definido é para o menino, ele é o centro das atenções. Quando eles entram na casa, quem eles veem, quem o coração deles encontra, é o menino prometido de Israel, é o Rei dos Reis. Eles se aproximam com confiança. De novo, eu olho para o meio dito evangélico e como existem pessoas mais admiradas com estrelas do que com Cristo. Pessoas mais admiradas com personalidades do que com Cristo. Pessoas mais encantadas com a casa ou com os templos do que com Cristo. Pessoas mais devotas a Maria e outros ídolos ou santos do que a Cristo. E tudo isso é idolatria, é puro misticismo, é culto à personalidade, é pecado. Todas essas coisas desonram a Deus, porque ao se aproximar, o que deve chamar nossa atenção não é a estrela, porque ela só serviu como um meio para nos levar a Cristo. Não é o pastor, não é o pregador, não é o profeta ou profetisa que tem revelações espetaculares, não é a estrela, é Cristo. Não é o cantor gospel, é Cristo. Não é o camarada que tem o testemunho contagiante, é Cristo. Não é a casa,
Não é a igreja, não é o templo, não é o conforto, é Cristo. Não é Maria, é Cristo. Os magos entram, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Fé em Cristo. A terceira reação deles é que eles adoraram de uma forma centrada em Cristo, cristocêntrica. O verso 11 diz ainda que eles, se prostrando, o adoraram. O verbo adorar é proskineo no grego, significa prestar honras. Adoração no Novo Testamento é prestação de honra. E de que maneira eles honraram esse Cristo, esse menino? A Bíblia diz que eles abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Antes de tudo, eles deram a Cristo o coração. Mas a forma de demonstrar que o coração era de Cristo foi abrindo seus tesouros e deram a Jesus ouro, deram a Jesus incenso, deram a Jesus mirra. Óbvio que esse tipo de adoração aqui revela para nós um conhecimento notável, porque ouro era uma forma de você prestar honras a um rei. Incenso era uma maneira de dizer que ele era sacerdote. E mirra era a maneira de dizer que ele morreria como substituto pelos pecados, porque com a mirra você unta ou perfuma o corpo da pessoa que será sepultada. Existe nesses elementos aqui conhecimento. Eles olham para Jesus e reconhecem Jesus como profeta, sacerdote e rei. É uma adoração cheia de conhecimento, mas é uma adoração cheia também de desprendimento, porque nada disso era barato. Ouro, incenso, mirra. Eles não dão sobras, eles dão algo de qualidade para Deus. Adora-se a Deus entregando o que temos. Como nos falta isso nesses dias de tanto consumismo, onde eu tenho visto pessoas dizer que, e elas mais reclamam disso, da crise financeira do Brasil, simplesmente porque não dá mais condições para elas poderem ir para Orlando fazer as compras, afinal o dólar está tão caro. Meu Deus, quanto consumismo no coração de todos nós nesta época da vida. Eu olho para esses homens e vejo uma adoração cheia de desprendimento, uma adoração que também se preocupa em abençoar o outro, porque imagine você, José, quando teve que fugir com Jesus e a mulher para o Egito, José teve que fechar a marcenaria dele. E você já parou para pensar o que teria sustentado eles na viagem para o Egito? Adivinha? O ouro que os magos levaram. Se você sempre ficou pensando como eles se mantiveram, está aqui. Ouro que os magos deram a eles. Você acha que Jesus guardou muito bem guardado esse ouro, fez um pingente, um anel de pescador, pôs no dedo ouro, colar? Não, eles comeram esse ouro, não no sentido de comer o ouro, venderam e compraram comida, compraram roupa, pagaram lugar para se hospedar. Eu vejo nessa adoração desprendimento, cuidado, conhecimento. Como falta isso entre nós? Uma adoração que produz gente que cuida dos outros, uma adoração que produz pessoas que entregam o que tem, uma adoração que faz a gente expressar todo o conhecimento que a gente tem do Cristo, que é profeta, rei e sacerdote. E outra coisa é a abertura que esses magos, a última coisa que se nota na reação deles, é a sensibilidade deles, a abertura sensível deles. O verso 12 diz que, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho.
eles ouviram a direção de Deus. Outro caminho, caminho desconhecido, não o mesmo caminho por onde vieram, algo novo. Porque naquele tempo era muito comum você sair fazendo picadas ou marcas para saber voltar para casa. Mas eles não, eles voltam por um caminho inseguro, desconhecido, porque eles entendem que Deus estava dirigindo a vida deles para que eles poupassem a própria pele. Eu concluo dizendo que a chegada do Natal nos mostra esses magos do Oriente, que inspiram em nós atitudes de fé, de coragem, de perseverança, de humildade, de amor, de entrega. Mas eu quero te dizer que para você conseguir ter tudo isso, fé, coragem, perseverança, humildade, amor, entrega, Cristo tem que estar no seu coração. Isso tem que ser fruto de Cristo em você. Você tem que nascer de novo. Você tem que crer. E Cristo em você, pelo poder do Espírito Santo, tem que produzir essas coisas em você. Então hoje à noite eu te digo que Cristo veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não nasceu para ser um bebezinho bonitinho numa manjedoura para a gente poder todo ano falar que bonitinho. Ele não nasceu para ficar pregado num crucifixo e a gente pendurar no pescoço e fazer daquilo um amuleto. Ele nasceu, viveu sem pecados, morreu a morte que era minha e sua, pagou o preço do pecado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isto que se celebra no Natal. Então hoje à noite eu te digo, não olhe para presépio, não olhe para crucifixo, não olhe para bebezinho em manjedoura, olhe para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista pregou. É para ele que devemos olhar. E quando você olha para o Cordeiro de Deus, para o Cristo, você está dizendo, eu preciso de alguém que pague o preço do meu pecado. E Cristo é este que pagou. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sabedoria das Escrituras, pelos ensinos deste livro sagrado. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres humildes, perseverantes, que reagem a Cristo com alegria, que reagem a Cristo com um coração desprendido, com entrega, sensíveis para ouvir sua voz, para discernir assim os caminhos pelos quais devemos seguir. Quanta sabedoria e quanta lição através desses magos. Ajuda-nos e ensina-nos a ser assim. Nós sabemos que nada disso pode ser produzido por nós mesmos, não é a nossa força de vontade, é o poder do Senhor, pelo Espírito do Senhor em nós. Portanto eu suplico, opere e produza agora fé, fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Produza esperança, dá-nos perseverança, dá-nos amor. Ó Deus, em nome de Jesus, amém.